Muito bem, então sejam bem-vindos a mais um trimestre da nossa Escola de Crescimento Cristão. Começa então hoje essa jornada sobre o Espírito Santo. Para mim, particularmente, é uma disciplina, uma das mais importantes disciplinas do nosso da teologia sistemática, que é a disciplina do Espírito Santo. E eu abro aí de capa logo colocando um texto bíblico para vocês, que é Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: "E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Bom, essa é uma palavra dita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, quando ele fala aos irmãos de Éfeso e orienta aqueles irmãos, mostrando que existe um tipo de alegria, um tipo de viver que é muito mais saboroso, que é muito mais eufórico no sentido mais positivo dessa palavra, do que a embriaguez com vinho. E é claro que nós estamos olhando para uma época em que a bebida, o vinho, era muito presente, também por causa da região. Então, era a motivação de alegria de muitas festas. Então, Paulo diz que essa alegria que é promovida, que é provocada pela embriaguez com vinho, ela vem acompanhada, ela vem cercada também de dissolução. É um entendimento muito maduro do apóstolo Paulo com relação aos encontros sociais de sua época. Então ele instrui aqueles que estão vindo a Cristo, que estão entrando neste caminho, que a partir de agora existe uma espécie de embriaguez, existe uma espécie de experiência eufórica e maravilhosa que vai para além de todos os motivadores aqui deste mundo, que é a presença do Espírito Santo. Então ele diz: vocês precisam se desvincular desses motivadores terrenos e começarem a exercitar e a experimentar uma alegria que vai para além de tudo isso, que é a alegria promovida pelo Espírito Santo de Deus. Então ele abre para nós aqui a nossa ECC nesse trimestre sobre o Espírito Santo, e eu peço dele emprestado essas palavras para cada um de nós, para você, para mim e para todos que ainda vão assistir a esta aula. Que o grande desejo e a grande proposta dessas 13 aulas que vamos estudar sobre o Espírito Santo tenha o interesse não de ser simplesmente uma fonte de conhecimento intelectual, teológico, mas que seja de fato um agente motivador do coração de cada um de nós para a busca do Espírito Santo de Deus. Para buscarmos o Espírito Santo, para que ele nos encha de tal forma que todas as sensações alegres promovidas por qualquer tipo de embriaguez sejam absolutamente dispensáveis e a alegria de sua presença seja absurda ao ponto de nós nos sentirmos embriagados pela sua bendita presença. Certo? Então a gente começa falando sobre o Espírito Santo. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês que vão aparecer aí na tela. E a primeira pergunta é essa: o que é que você sabe sobre o Espírito Santo? O que você sabe sobre o Espírito Santo? Que conhecimento você tem sobre o Espírito Santo? Ao ter lido, estudado, pensado, ouvido pregações, de tudo que você já ouviu sobre o Espírito Santo, o que ficou? O que é que está aí no seu coração? O que você sabe sobre o Espírito Santo de Deus? E baseado naquilo que você sabe, o quanto dele você tem experimentado? Tá? Então, só reflita um pouquinho. O que é que eu sei sobre o Espírito Santo? Às vezes nós dizemos: eu sei que ele faz parte da Trindade. Eu sei que ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas quando eu penso nele como a terceira pessoa da Trindade, eu estou pensando nele como uma terceira pessoa hierarquicamente falando. Você está entendendo? Então, o que é que você sabe sobre o Espírito Santo? A outra é:
o que você gostaria de saber sobre o Espírito Santo? Que perguntas já aparecem aí na sua cabeça? Coisas que você gostaria de saber sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como ele é? Qual é a sua substância? A que ele se compara? O Espírito Santo, na verdade, pode vir habitar na minha vida, eu sendo um homem pecador? O que você gostaria de saber sobre o Espírito Santo? Às vezes, não diretamente sobre o Espírito Santo, mas sobre alguma das suas ações. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? São perguntas, eu estou levantando aqui alguns abstratos, algumas perguntas que podem surgir. O Espírito Santo, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Será se um dia eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu já tive muitas pessoas que vieram a mim desesperadas, e foram bastante mesmo, bastante gente já veio a mim desesperado perguntando e com a sensação de que tinha blasfemado contra o Espírito Santo, com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. E a pessoa vinha às vezes chorando, dizendo: eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. E só o fato de a pessoa estar se sentindo muito mal por isso já era um sintoma de que ela não tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Porque diz a palavra de Deus que aquele que fala contra o Espírito Santo, que blasfema contra o Espírito Santo, é o único pecado que não tem perdão. Então vamos lá. Para a gente poder então caminhar nessa jornada, eu começo respondendo e tentando conversar com você sobre essa primeira pergunta. Quem é o Espírito Santo? E é muito bom que eu tenha colocado aqui quem é e não o que é o Espírito Santo. Porque em alguns lugares você vai ouvir uma pergunta como essa, substituindo o quem com o que. Como se colocando o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como uma coisa, como algo. E o Espírito Santo é uma pessoa. Então a gente começa a nossa aula de número 1 com essa discussão, com essa busca por saber quem é o Espírito Santo. Então, para responder essa pergunta, quem é o Espírito Santo, a gente precisa entrar em uma das áreas da teologia sistemática, que é a pneumatologia. Então, a pneumatologia, ela é a disciplina bíblica que está dentro de um dos quadros da teologia cristã, que é chamada de teologia sistemática. Quando a gente pensa em teologia sistemática, nós estamos pensando em parte da teologia que se preocupa, que se atém, que se lança ao estudo das principais doutrinas da Bíblia, das doutrinas básicas, fundamentais, como a cristologia, que é a doutrina de Cristo, a teontologia, que é a doutrina do ser de Deus. Quando eu falo teontologia, eu estou usando 3 termos: theos, onto, logos. Theos, Deus, onto, ser, e logos, estudo, tratado, doutrina. Então, quando eu chamo teontologia, eu estou falando da doutrina do ser de Deus. É a parte da teologia que se ocupa especificamente no Deus Pai, seus atributos, sua deidade, sua santidade, sua realidade, seu poder criador, enfim. Dentro desse quadro de teologias, dentro da teologia sistemática, nós temos a eclesiologia, que é a doutrina que estuda a igreja, a doutrina da igreja. Eclésio, eclesia, eclesiologia, estudo da igreja. Temos a soterologia, que é a doutrina da salvação, soterologos. Sotero é salvação, é Salvador. Lembram quando dizem que quem nasce em Salvador, na Bahia, é soteropolitano? Exatamente por isso. Sotero é uma palavra grega que significa salvação, Salvador. Então, a soterologia é o estudo da salvação.
a martiologia. A martiologia é o estudo do pecado, antropologia, a doutrina do homem. E assim, escatologia, escatos logos, o estudo das últimas coisas, onde vai se tratar sobre o arrebatamento da igreja, sobre as fases do arrebatamento, o apocalipse, as promessas sobre o arrebatamento, enfim. Então essas disciplinas, elas são basilares, são as principais doutrinas da teologia sistemática, e nela entra pneumatologia. Então o que é a pneumatologia? É a doutrina do Espírito Santo, que vai se ater e se preocupar em estudar a sua personalidade, a sua deidade, os seus atributos, suas obras e operações. Então, para a gente conhecer quem é o Espírito Santo, a gente vai precisar estudar de forma muito simples, vou tentar ser o mais simples possível, a gente estudar a pneumatologia, que em alguns casos, eu vou falar isso lá na frente, em algumas escolas é chamada de paracletologia, de paracletos, paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, mas tratando o Espírito Santo como um advogado, como aquele que está ao lado, mas isso não se preocupe que lá na frente a gente vai destrinchar direitinho. Bom, também quanto o Espírito Santo, nesse caso estudado na pneumatologia, vai se olhar quanto aos atos e às operações do Espírito Santo aqui no Novo Testamento, na igreja, aí quando eu falei ainda há pouco, como o Paracleto divino que foi prometido pelo Pai, o outro Consolador que estaria com os discípulos e com certeza conosco, prometido e enviado pelo Filho, e essa parte da doutrina da pneumatologia é denominada paracletologia, e eu vou explicar isso aí em outra aula, onde vai tratar só sobre o Paracleto. O termo vem de pneuma, do grego, que significa o ar, o vento. É um cognato do verbo grego pneu, que significa respirar, soprar, inspira, ou seja, tem o mesmo nascedouro, da mesma origem da palavra respirar. Por conta dessa ideia de chamar o Espírito Santo o Espírito de pneuma, que significa ar, sopro, vento, respiração, respirar, é que algumas escolas atribuem ao Espírito Santo não a personalidade. Dizem que o Espírito Santo é apenas uma força, é apenas uma energia. Então, essa é a grande questão, talvez o grande nó teológico para algumas escolas que atribuem ao Espírito Santo não uma personalidade, mas o colocam como sendo apenas uma energia. Significa na Bíblia, principalmente o espírito humano. A princípio, pneuma, está na Bíblia a palavra pneuma muito mais se referindo ao espírito humano, que como o vento é invisível, imaterial, dinâmico, potente. Então, etimologicamente, a ideia é algo que está dentro do homem, que não se pode ver, por isso é como o ar, é como o vento, é como o sopro, é como uma energia invisível. Por isso, então, esse termo. Mas pneuma, e quando eu falo pneuma, é muito importante a gente entender isso, para depois que a gente for dar essa aula, a gente não se confundir. Pneuma é do grego, tá? Grego, pneuma. No hebraico é ruach. Ruach no hebraico. Ruach Kadosh Elohim, o Espírito Santo do Senhor. Isso no Velho Testamento, no hebraico. No Novo Testamento é pneuma. Então diz também respeito ao Espírito de Deus, que neste caso é a terceira pessoa da Trindade. Então quem é o Espírito Santo? É isso que a pneumatologia vai nos ajudar a conhecer. E nesta aula de hoje a gente vai fazer essa busca, começando com essa afirmação que está aí na sua tela. O Espírito Santo é uma pessoa. É isto que nós cremos, é isso que nós da igreja evangélica dos nossos dias, de algumas igrejas evangélicas, eu acredito que a maioria, para nós, os cristãos, ele é uma pessoa.
Então o Espírito Santo não é uma energia, não é apenas um sopro, apenas um ar, ainda que esse nome diga isso. Ele é uma pessoa. E é isso que nós vamos mergulhar para entender com que base nós dizemos que ele é uma pessoa. Até porque se o Espírito Santo fosse apenas uma força, apenas um poder, apenas uma influência, ou até, quem sabe, apenas um sopro de Deus ao cristão, só caberia aprender a apoderar-se dessa força, desse poder ou dessa influência para realizar um ótimo trabalho. Então, se o Espírito Santo fosse uma força, um poder, uma energia, ele poderia ser encapsulado, ele poderia ser apreendido, ele poderia ser retido, catalisado e dominado por alguém. Então bastaria a qualquer um de nós tomar posse dessa energia e colocar lá o botão de liga e desliga, né, para ela fluir ou não. Então, nesse caso, não é isso que acontece. O Espírito Santo, porém, é pessoa, não é uma simples pessoa, isso é importante. Ele não é uma pessoa no sentido de persona como homem, como ser humano. A ideia de nós chamarmos o Espírito Santo como pessoa é também para a gente compreender dentro dessa linguagem bíblica que é o antropomorfismo, que é atribuir a Deus, a Jesus, nesse caso hoje como Deus, e ao Espírito Santo, essa personalidade e essa estrutura como se fosse humana. Então, ele é uma pessoa, claro que ele é uma pessoa divina, ou seja, ele também é Deus. Isso aqui é só uma pitada aí, porque nós vamos falar sobre a deidade do Espírito Santo um pouco lá na frente. Nós vamos falar principalmente aqui hoje sobre a personalidade do Espírito Santo. Então ele não é uma simples pessoa, ele é sim uma pessoa divina, ele é Deus. Por isso, para que o trabalho do Espírito Santo seja executado normalmente, o cristão em Jesus Cristo, o crente em Jesus Cristo, tem que se submeter a ele, ao Espírito Santo, como um instrumento submisso e dócil. Então nós nos submetemos ao Espírito Santo como esses instrumentos, como esse barro dócil, pronto para ser moldado e conduzido pelo Espírito Santo. E aquilo que a gente declara aqui mais acima é o segredo para uma vida cristã vitoriosa. Ou seja, a entrega pessoal do crente ao Espírito Santo para que este o dirija e use segundo a sua soberana vontade. Quando o crente age desta forma, a igreja de Jesus é beneficiada. Então, que coisa maravilhosa. E aqui está o coração do nosso trimestre. O coração dessa nossa jornada. O coração da nossa jornada, desse segundo trimestre que estamos estudando na nossa escola de crescimento cristão, é esse. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. É isso que você quer? É isso que você deseja? E essa é a ideia, não é ser cheio de uma energia, não é ser cheio de uma influência, mas é ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Ainda que quando a gente fala em energeia, energia aqui no Novo Testamento, nós estamos falando de um poder que nos é ministrado por esta pessoa chamada Espírito Santo, mas isso também é lá na frente. Tem muita coisa para a gente estudar, mas tem muita coisa. Em 3 meses eu acredito que a gente consiga dar uma boa avançada para estudar sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Quando a gente pensa no aspecto psíquico, quando a gente pensa em personalidade, em persona, a gente vai entender que a personalidade, ela consiste, ou ela tem nela, ela é caracterizada pelo intelecto, pela sensibilidade e pela vontade. Os 3 são também chamados, em algumas escolas, de inteligência, afetividade e autodeterminação, também chamada de inteligência, afetos e volição. Então, olhando para esses 3 aspectos da personalidade, é que nós vamos ver que o Espírito Santo ele tem sensibilidade,
E a sensibilidade aqui não tem a ver com sensações corpóreas, porque a gente pode pensar em sensibilidade sobre dois aspectos. Quando a gente pensa em sensibilidade no aspecto neurológico, nos nossos transmissores de impulsos nervosos, nós vamos falar, por exemplo, de sensibilidade ao frio, ao calor, né? Que a dor, que tem a ver com as nossas terminações nervosas por todo o nosso corpo, especialmente nos nossos sistemas periféricos. Porém, sensibilidade também, a gente está falando de emoções. Então, quando aqui nós vamos falar de sensibilidade, nós estaremos falando de um espírito, de uma pessoa que tem emoções. Vamos lá então. Nele, no Espírito Santo, a gente vê essa triplicidade de atributos da personalidade. Ou seja, a gente vai aprofundando isso devagar. A gente vê no Espírito Santo o intelecto, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. O saber, o conhecer. E quando pensa aqui intelecto, inteligência, para o homem a inteligência é a capacidade de aprender, de aprender. No caso do Espírito Santo não tem a ver com essa capacidade, porque ele tudo sabe, mas é a capacidade de demonstrar e de ensinar qualquer tipo de conhecimento, especialmente a respeito da mente do próprio Deus. Com relação à vontade, o Espírito, você vai ver, ele reparte particularmente a cada um como quer. Nós vamos ver daqui a pouco mais profundamente esses versículos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. E quanto à sensibilidade, é um texto lindo também lá de Efésios 4:30, que diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, se ele pode se entristecer, é porque ele é dotado de emoções. Claro que quando a gente pensa nisso, nós estamos vendo a Bíblia nos aproximando do Espírito Santo como pessoa. Bom, aqui existe uma coisa importante de a gente discutir, porque também quando se fala da Trindade, nós vamos tratar de um assunto muito nevrálgico dentro da teologia. O fato de o Espírito Santo ser um com Deus, um com Cristo e ao mesmo tempo distinto deles, é parte do grande e insondável mistério da Trindade Santa para a mente humana. Talvez essa seja a coisa mais complexa, mais nevrálgica, como eu disse ainda há pouco, mais difícil de se explicar, é como nós podemos ter três pessoas, cujas três pessoas são distintas e ao mesmo tempo são um. Como entender a tríade Pai, Filho e Espírito Santo, sem que com isso nós nos apresentemos como politeístas, ou seja, que a gente adora três deuses. Como que existe Jesus, que é Deus, o Pai, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus, mas são um. É bem difícil. E por que é difícil? Porque não existe entre as coisas criadas, por mais que se tente em falar em citoplasma, a membrana citoplasma e núcleo da célula que forma uma só célula, mas elas são distintas entre si. Quando a gente pensa, por exemplo, nas chamas, você pega três velas, né? São três velas distintas, mas quando você junta as chamas, elas são uma só, as três são fogo, as três são da mesma substância. Separadas elas são distintas, mas juntas tornam-se uma só chama. Então, mas mesmo assim, quando a gente pensa inclusive nos elementos químicos, em tudo que você possa imaginar, ainda assim não há parâmetros entre as coisas criadas, entre as substâncias existentes, que possam servir de parâmetro para comparar a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Daí decorre algumas religiões chamadas de unicistas, que acreditam apenas em um só, né? Só em Jesus, sendo ele Deus e sendo ele o Espírito Santo. Você vai ter aqueles que negam a teoria da Trindade. Claro que quando você pensa, por exemplo, nos judeus, ele vai negar a teoria da Trindade porque não existe para eles ainda o Cristo que veio. Enfim. Então, como se trata de um mistério, a gente, quem sabe, vai tratar um pouco mais lá para frente sobre a Trindade. Então, o fato de o Espírito Santo ser um com Deus e com Jesus não elimina a sua característica distinta. Ele tem vontade. Ainda que a vontade dos três esteja altamente afinada, esteja altamente comprometida uma com a outra e não se divergem nunca, mas são distintos entre si. O Espírito de Deus não é tão somente uma influência. Ele não é apenas um poder, que eu estou repetindo aqui frequentemente, uma energia ou apenas uma unção, como os heréticos concluem por si. E assim também eles ensinam, mas ele é uma pessoa divina e real. Do Consolador Divino está escrito que ele veio para estar conosco em lugar de Jesus. Aqui vai entrar na paracletologia. Em João, Jesus refere-se ao Espírito Santo empregando o pronome pessoal e determinativo ele, ekeinos, no capítulo 14, versículos 26 e no capítulo 15, 26 e ainda no capítulo 16, versículos 8, 13 e 14. Por sua vez, o Divino Espírito Santo chama-se a si mesmo de eu, e isso é uma irrefutável e inegociável evidência da sua personalidade. Ego sum, né? Eu sou. Então o Espírito Santo, ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa. Então vamos ver aqui, eu falei quase que como uma introdução a respeito desses atributos humanos, né, que também são humanos. Quando nós formos falar da deidade do Espírito Santo, nós vamos falar dos atributos divinos. Hoje nós vamos falar sobre os atributos humanos, e entre eles está a inteligência do Espírito Santo, que nesse aspecto também não deixa de ter a sua característica e o seu perfil de atributo divino. Então, a inteligência do Espírito Santo é, em essência, muito diferente e claro que eu estou sendo absolutamente simplório, né? e lógico aqui. É extremamente superior à inteligência do ser humano. Quando você olha para o dicionário de Aurélio, onde você vai ver a palavra inteligência, você vai encontrar lá que é a faculdade ou a capacidade para aprender. Já falei sobre isso. Ou para apreender, para compreender. É o intelecto. É o entendimento, os entendimentos secretos. É um conluio, trama, destreza mental, habilidade. Então dissemos que a inteligência do Espírito Santo é essencialmente diferente e superior à do homem, porque para o Espírito Santo não há nada oculto, ou que lhe possa ser ensinado, pois sendo Deus, tudo sabe, tudo conhece, sendo por isso fonte de toda inteligência e sabedoria que possa existir. O Espírito Santo é inteligente porque sabe tudo e, além disso, tem a maravilhosa capacidade de ensinar e de fazer lembrar. Que lindo é o Espírito Santo de Deus. Que maravilhoso é o Espírito Santo de Deus. Então, só para distinguir bem, quando eu digo que a inteligência, o intelecto é um atributo do Espírito Santo como pessoa, porque nós, seres humanos, também possuímos inteligência dentro dos nossos limites. A inteligência do Espírito Santo, lógico, ela é superior, não precisa nem reafirmar isso. João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito.
quando a gente pensa em inteligência dentro de uma perspectiva mais humana, nós vamos entrar num raio de conhecimento, por exemplo, das inteligências múltiplas, ou das múltiplas inteligências, inteligência emocional, inteligência numérica, espacial, inteligência espiritual, inteligência natural, inteligência das artes, inteligência musical, né? Da década de 80 ou 90, se eu não estou equivocado, o psicólogo Goleman vem com essa ideia da inteligência emocional, por exemplo. Inclusive testes de coeficiente de inteligência, que era apenas inteligência numérica, lógica, matemática, passa a ganhar alguns aspectos hoje também do que diz respeito à inteligência em outras dimensões, como da inteligência emocional. O Espírito Santo tem afetos. Você já imaginou que é se relacionar com uma energia sem afetos, sem emoções? Então, aqui a afeição, segundo o mini dicionário de Aurélio, é afeto, amor, inclinação, pendor. Para inclinação a gente vai ter outras palavras aqui, como disposição, tendência, simpatia. Para pendor, no caso aqui, nós temos a propensão, a tendência. Desta forma, a afeição do Espírito Santo é sua capacidade, é sua inclinação, é a sua tendência para o amor. A afeição do Espírito Santo é demonstrada até pela sua tristeza, quando o crente em Jesus Cristo desobedece a Deus. Como diz Efésios: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que coisa linda, gente. O Espírito Santo, ele é um ser de inteligência, por isso o distingue e o tira do status de energia, mas ele também tem afetos. O Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz, inclusive, que ele tem ciúme de nós. Já imaginou isso? É um afeto paternal, porque mesmo sendo o Espírito Santo não o Deus Pai, mas ele carrega os afetos divinos. Ele carrega o senso de paternidade divina dentro dele. Então, isso mostra para nós, isso pode nos animar com o fato de que nós temos esse Consolador bendito, maravilhoso, compartilhando os afetos divinos conosco. No momento em que você está entristecido, no momento que você está angustiado, sofrendo a dor por algum problema, por alguma demanda existencial, você não tem uma energia, você não tem uma substância química simplesmente que vai entrar em ação para te trazer alegria. Você tem uma pessoa. A presença do Espírito Santo, a presença empática do Espírito Santo, que foi enviado por Jesus. Talvez você não consiga, eu estou enxergando aqui, o que eu estou enxergando aqui, gente, talvez eu consiga transmitir isso com os meus afetos. Mas o que é que eu estou enxergando aqui? Eu estou enxergando aquela experiência dos discípulos quando andavam com Jesus. O que eu estou sendo ministrado por Deus nesta lição hoje, e é a primeira vez que eu tenho esse sentimento, mesmo sabendo da missão do Espírito Santo, mas o meu sentimento agora, neste momento, é como se eu não tivesse nada de diferente que os discípulos que andaram com Jesus tiveram. Você está entendendo? Porque ele enviou, Jesus, um outro Consolador. A única diferença é que o Espírito Santo de Deus não está encapsulado dentro de um corpo humano, mas ele é presença real, tanto quanto foi Jesus com seus discípulos. E ele também nos comunica a presença do Cristo vivo.
ele nos comunica a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele ministra a nós essa presença linda, essa presença maravilhosa da Trindade Santa. E isso é tão lindo que a Bíblia diz que ele, eu vou usar uma expressão muito particular, que é como se ele se ajoelhasse do nosso lado quando vamos orar e ele orasse por nós com gemidos inexprimíveis, como disse o apóstolo Paulo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se ele, no momento que nós estamos sofrendo a dor de algum tipo de demanda, ele estivesse ali prontinho para nos envolver, para nos abraçar, como aquele amigo chegado que diz: eu estou contigo, nós estamos aqui. Com respeito à vontade do Espírito Santo, sobre vontade, bora ver o que é que o mini dicionário de Aurélio diz, que é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ser ou não praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. Sentimento que incita alguém a atingir o fim que essa faculdade propõe. Capacidade de escolha, de decisão, firmeza, capricho, desejo ou determinação expressa. Nesse caso, a vontade do Espírito Santo abrange em todas essas características, e a gente pode verificar a vontade do Espírito Santo em Atos, no capítulo 13, versículos 1 a 4. Eu não vou ler para não tomar muito mais tempo, mas é quando o Espírito Santo comunica por vontade dele que escolhessem ali para a obra alguns dos diáconos, alguns daqueles que iriam servir, né, junto com os evangelistas na missão de pregar o evangelho, né? E aí aparece ali Barnabé e Saulo, é quando Saulo é escolhido. Então quem faz isso é o Espírito Santo. E aqui, quando a gente pensa em vontade, no aspecto humano, nós temos vontades de diversas formas. Vontades produzidas, promovidas pelas nossas necessidades e pulsões e instintos, né? Nosso instinto humano, por exemplo, vontade de comer, vontade de dormir, vontade de andar. Estamos falando de vontade no sentido de necessidades físicas, mas nós temos vontade no sentido de decisão. E foi essa vontade que foi compartilhada com o homem quando Deus fez o homem lá, quando disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Então ele não é dominado pelos homens. Ninguém pode dominar o Espírito Santo, porque ele tem vontade própria. E a vontade dele também está extremamente, completamente comprometida com a vontade da Trindade. Através da Bíblia, e aí nós vamos aprofundando um pouco mais, até para chegar ao fim desta aula de hoje, através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa com sua própria individualidade, com características próprias. Ele é uma pessoa divina, como o Pai e o Filho. Ele não é uma mera influência, um mero poder. Ele tem atributos pessoais, que nós já vimos aqui. Mas além desses atributos que nós vimos aqui, ele tem coisas simples. Por exemplo, o Espírito Santo pensa. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção, ou seja, qual é o pensamento, a motivação do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo pensa. É claro, gente, quando a gente toma essas características, é apenas para a gente compreender humanamente quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem vontade própria, como já dissemos. O Espírito Santo sente tristeza, não entristeçais o Espírito Santo, como já falamos aqui, apenas um resumo de tudo aquilo que a gente vem falando aqui. E é importante a gente entender que falar sobre o Espírito Santo requer muita atenção, requer muito respeito, requer muito cuidado, porque tudo que a gente ouve falar sobre o Espírito Santo sempre tem a ver, especialmente no meio das nossas igrejas pentecostais,
de alguma forma, há um amor muito grande pelo Espírito Santo, mas pouco entendimento sobre de fato quem ele é. De modo que se você conversa alguém que se diz cheio do Espírito Santo, você vai descobrir que a pessoa nem sabe exatamente quem é o Espírito Santo. Não que numa aula como essa a gente vai conseguir de fato saber ipsilito quem é o Espírito Santo. Não. Isso aí é um processo, nunca vamos saber tudo sobre ele, assim como nunca vamos saber tudo sobre Deus, porque diz já a canção, ninguém explica a Deus, ele não pode ser explicado. Mas uma das características lindas do Espírito Santo é que ele intercede por nós, como diz Romanos capítulo 8, versículo 23. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Como é lindo isso, gente. Diz que ele nos assiste no nosso ponto fraco. Diz que ele nos assiste, que ele está presente conosco nas nossas debilidades, na nossa insegurança, na nossa instabilidade, nos nossos pontos nevrálgicos e dolorosos de existência. Que ele nos assiste na hora em que as nossas forças se foram, em que o domínio das circunstâncias saíram de nossas mãos. Que ele nos assiste quando vamos orar, às vezes cheios de pecados, com consciência pesada, com culpa. Que ele nos assiste quando nós vamos orar com um coração cheio de mágoas, de dores, de tristeza, de decepção. Quando vamos orar e vamos sem forças, sem condições de abrir os lábios, envergonhados muitas vezes, sem mesmo ter disposição para falar nada e apenas ficamos lá. Lá vem o Espírito Santo, da assistência. Assistir aqui não é simplesmente olhar, mas é dar assistência, é dar apoio, é se colocar junto, é interpretar os afetos, é interpretar a demanda, é interpretar a dor, é interpretar a luta, é entender o que está acontecendo, é pegar tudo isto e colocar diante de Deus, junto com esses gemidos que não se explica, que não são exprimíveis no sentido de que não são explicados, não têm palavras, são afetos intensos aparecendo na oração. É a presença do Espírito Santo assistindo a vida da gente nessas horas. E aí, esse mesmo Espírito que nos assiste, que está ali, enxergando toda a demanda da nossa alma, toda a dor do coração, ele intercede por nós com esses gemidos. Ele vai e intercede, no sentido, isso aqui é muito mais, tem muito mais a ver com uma explicação didática do que realmente seja profundamente isso, mas só para que a gente entenda que é como se ele estivesse ouvindo as nossas dores, entendendo tudo que está acontecendo, e a gente não consegue falar, mas ele é o Paracletos, ele é o ajudador, nós vamos entrar nisso aí. Ele pega tudo isso aí, interpreta e leva ao Pai, intercede. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está sentindo. Aí você diz assim, mas... E quer dizer então que Deus não entende? Quer dizer que Deus então não sabe? Não, não quer dizer isso. Deus sabe. Mas quer dizer que o Espírito Santo cumpre a sua missão. Não tem a ver com saber ou não, tem a ver apenas em demonstrar que existe uma trindade santa, que existe um grupo celestial que está ministrando sobre nós, que está intercedendo por nós. Então, queridos, essa ideia
desse Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas, interpreta as nossas demandas e depois vai e intercede diante do Pai, é uma missão linda do Espírito Santo e que deve nos fazer mais ainda apaixonados por Ele. Esse recurso lindo que Deus nos deu, que Jesus deu aos discípulos, dizendo: vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês vão ter um consolador, vocês vão ter alguém do lado. E essa é a bendita missão do Espírito Santo de Deus. Por isso nós não podemos fazer nada para entristecê-lo ou para afastá-lo de nós. Pelo contrário, devemos frequentemente buscar a sua bendita companhia, a sua bendita presença. O Espírito Santo ensina, como nós vimos, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aqui é uma ação didática do Espírito Santo de Deus. É o didáscolo, né? Ele vem para nos ensinar. E ensinar aqui não é apenas transmitir conhecimento, mas é interpretar os propósitos de Deus para o nosso coração. Porque não é fácil. A Bíblia, ela é riquíssima e poderosa e precisamos sim de instrumentos da teologia para entender muita coisa. Porém, nós não podemos esquecer que esse ensinar aqui tem uma ação muito mais no sentido de conduzir na verdade revelada por Jesus, na verdade ministrada por Jesus, ensinado na sua palavra, que tem muito mais a ver com imprimir em nós a vontade do Cristo e os ensinamentos de Jesus do que simplesmente ter uma ação didática. Quando o Espírito Santo vem para nos ensinar, e aqui você vê João já chamando ele de Consolador. Então, ele nos consola quando ele nos ensina. Ele nos santifica porque ele é o Espírito Santo quando ele nos ensina. Ele vos ensinará e vos fará lembrar. É claro que naquela ocasião que João está escrevendo isso, e que está se referindo ao que Jesus está falando aos seus discípulos, ele está falando justamente para aquelas pessoas que estão ali. Olha, vocês vão, eles estavam saindo para uma missão, e Jesus estava dizendo: eu vou enviar com vocês um outro Consolador que vai ensinar. Assim como vocês às vezes vêm comigo e perguntam: posso fazer isso? O que significa essa parábola? Ele vai ensinar vocês, mas ele também vai fazer vocês lembrar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. O Espírito Santo fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, diz Apocalipse 2,7, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Espírito Santo de Deus fala conosco. É quando ele fala conosco, ele nos instrui, ele nos orienta. Sabe aqueles momentos que você se sente perdido diante de uma situação, que você não sabe exatamente o que fazer, ou que o teu coração foi encharcado de algum tipo de sentimento que você não está se sentindo bem? Aí você ouve lá no seu espírito a voz do Espírito Santo dizendo: te acalma, porque eu estou no controle de tudo. O Pai sabe de tudo. É essa ideia dessa expressão de fala do Espírito Santo. Ele se comunica conosco. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Ele fala quando a palavra é ministrada. Você que é pregador da palavra de Deus, você que ama a palavra de Deus, tem que entender que é o Espírito Santo que nos traduz esta fala divina que vem ministrar aos nossos corações. Ainda, o Espírito Santo comanda, diz Atos 16, 6-7, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia, defrontando Mísia,
tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aquele é chamado de Espírito de Jesus. Nós vamos ver lá na frente alguns nomes dados ao Espírito Santo. Aquele é chamado de Espírito de Cristo, Espírito de Jesus. Ele comanda. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ser dirigido? Você sabe o que é você sair da sua casa para fazer uma coisa e o Espírito Santo interromper você e dizer, pode parar. Você sabe o que é você articular todo um discurso, que é você articular toda uma fala para dizer para alguém e o Espírito Santo no meio do caminho diz que você não vai falar nada disso, que você vai falar isso, isso, isso. Eu já tive situações de sair de casa com uma mensagem pronta para pregar e o Espírito Santo me compelir e me impedir de pregar aquilo. E dizer, não é isso que eu quero que você fale. Ainda que para mim, naquela ocasião, aquela era a palavra adequada, ideal, a melhor, muito bem estruturada, muito bem elaborada. Mas o Espírito Santo vem e diz, olha, pode jogar esse esboço aí de lado, porque eu tenho algo diferente. Ele comanda, gente. Por isso é importante que a gente diga, Espírito Santo, eu estou aqui à tua disposição. E conduz, me orienta, me leva. Nesse caso, é como se nós fôssemos um barco à vela e o Espírito Santo fosse o vento, né, que estivesse nos soprando para nos impelir, para nos levar para onde Ele quer. É Ele que vai determinar. É Ele que vai dizer, olha, coloca a vela para esse lado porque eu vou soprar agora e vou levar vocês. O Espírito Santo é suscetível de trato pessoal, ou seja, ele pode ser tratado como pessoa. Então, por exemplo, alguém pode mentir para o Espírito Santo. Ah, pastor, mas e ele, o Espírito Santo, vai acreditar? Claro que não. Ele sabe tudo. Mas a gente às vezes não quer mentir para Deus, quer fingir como se Deus não soubesse. Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Tem pessoas que pensam que pode mentir para o Espírito Santo, mentir para Deus. Então esse tratamento ao Espírito Santo é como se nós estivéssemos vendo o Espírito Santo como pessoa. Mas sabe como é que acontece? É uma espécie de infantilismo cristão, de infantilismo religioso. Como uma criança que está com a boca cheia de chocolate e a mãe chega e diz, quem foi que mexeu aqui no chocolate? Não era para mexer. E aí a criança com a cara cheia de chocolate diz, não fui eu. Não é? Às vezes nós fazemos isso. Nós queremos mentir para o Espírito Santo como crianças, infantilizados pelos nossos próprios pecados e insuficiência humana, queremos mentir. Mas também se pode blasfemar contra o Espírito Santo, Mateus 12:31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Como eu falei lá no início, isso causa muito sofrimento para muita gente. Às vezes quem tem algum tipo de perturbação da mente, em algum determinado momento, acha que blasfemou contra o Espírito Santo. Mas um sintoma de que você não blasfemou, mesmo que você tenha dito em algum momento de raiva alguma coisa que pareceu blasfêmia contra o Espírito Santo, mas se você se sente dolorido por aquilo, perturbado por aquilo, angustiado por aquilo e buscando perdão, buscando ajuda, é porque não houve blasfêmia. Sabe por quê, queridos? É o Espírito Santo que convence o homem. Então, como é que ele convence o homem? É gerando arrependimento, é gerando dor pelo pecado. Então, se eu estou sentindo a dor por aquilo que eu falei, então, consequentemente, foi o Espírito Santo que me convenceu do meu erro, está me chamando de volta. Eu vou colocar aí para vocês agora, para encerrar. Agora prestem muita atenção, fiquem atentos aí, aumentem o volume, que eu acho que eu vou conseguir rodar um vídeo aqui de um pastor fazendo praticamente um resumo dessa nossa aula de hoje. Então, preste atenção, se não tiver o áudio aí, vocês me falem.
person is he? What kind of character does he have? How can we come to know him and have fellowship with him? And how is it that it's to our advantage that the Lord Jesus has gone away and that the Holy Spirit has come to the church? Who is the Holy Spirit? Actually, to begin with, the word Spirit in English helps us, and the words Spirit in Hebrew and in Greek help us even more. All of these words actually are onomatopoeic. Remember onomatopoeia from high school English? A word that by its very sound conveys the sense of its meaning. Spirit. The Hebrew word is ruach, and the Greek word is pneuma. And each of these words, spirit, ruach, pneuma, they all have this sense of driving energy, of driving force coming from us in order to communicate with somebody else. And that, of course, is exactly what these words mean in the Old Testament in Hebrew and in the New Testament in Greek. Pneuma, ruach, are words that describe the wind, sometimes even a gale, an expression of power and energy in motion, an expression of great effectiveness. Sometimes we use the word spirit in exactly that way. You go and visit somebody in hospital who's been sick, and you come home and they say, well, what kind of spirit was he in today? And you might say, he was in great form. His spirit had really been lifted. Or you might say, his spirits were very depressed. Or you might say, he was in a very crotchety spirit. He was out of sorts. And what we mean by that is the driving energy, the characteristics of an individual, as that individual expresses himself or herself to us in personal contact and personal communication. And the same is true, we might say, in God. God's Spirit is the way in which God personally expresses himself and his power and his character to us in a personal form. The Father and the Son and the Holy Spirit. The Father who plans, the Son who brings salvation to pass, and then the Holy Spirit who expresses the inner drive and desire of God in creation and in redemption and communicates God to us in this particular kind of way. It's one of the basic axioms of our Christian theology that God is in himself as he reveals himself to be. Or to put it the other way around, he reveals himself to be exactly what he is in himself. Now we understand that, as John Calvin said, when God reveals himself to us, we are human beings, we are creatures, we are finite. He accommodates his revelation to our ability to take it in and to understand. And the same is true of the person and ministry of the Holy Spirit. God in himself is infinite. The Spirit is infinite. We cannot possibly fully comprehend who the Holy Spirit is. One of the marvelous things that we find in the Scriptures is that in this revelation God has given to us of himself, God makes himself known as the Holy Spirit in ways we can understand, in order that through his revelation we may have fellowship with, we may enjoy the communion or the communication of the Holy Spirit.